O primeiro juiz morto pelo PCC foi em São Paulo. Juiz Machadinho, Dr. Machado, em 1996. Ele saía do fórum de presidente interior de São Paulo, andou 500 metros, um carro parou ele, deu vários tiros, matou o juiz. 2006. Olha quantos anos. A polícia esclareceu, tudo PCC. As pessoas que estão presas, os familiares até hoje recebem um auxílio previdenciário deles. Do crime organizado. Todos. A família deles, todas estão sendo mantidas pelo PCC. E o Comando Vermelho faz a mesma coisa. Isso eles chamam de coletividade. 8º mandamento do Comando Vermelho: fortalecer os menos favorecidos. Que é, nas comunidades, eles têm esse trabalho de ajudar com cesta básica, que é uma política de boa vizinhança, que eles chamam de favorecer os menos favorecidos. 9, não ser desonesto. Você veja que eles batem nisso. Falar a verdade, você tem que ser honesto aqui no nosso grupo, na nossa Irmandade. E 10, eliminar os nossos inimigos. Juiz Machadinho era inimigo. Patrícia Scioli, São Gonçalo no Rio, inimigo. Dr. Rui Ferraz Fontes, que morreu agora em Praia Grande, inimigo. 2006, eles pararam São Paulo. Não sei se você se lembra. Lembro. Disso. Sabe quantas pessoas foram mortas? Não tenho os números em mente. 55 policiais morreram. Isso em poucos dias. E 395 vagabundos morreram. Foi a maior matança que teve dos dois lados no período de 10 dias. Ou seja, é regra deles. E ali, então primeiro nós temos os 10 mandamentos. Depois, eles têm o que eles chamam de estatuto, que daí é as normas mais pormenorizadas. Assim como na Bíblia, tem os 10 mandamentos e depois tem as cartas, tem as orientações. Sim. Então, você vai encontrar um estatuto pequeno, mas ele tem essa coisa da irmandade. Então, vou te dar um exemplo aqui, o número 1, que é a base do Comando Vermelho. Nosso lema do princípio é da paz, justiça e liberdade. Significa que, apesar de todas as lutas, também somos da paz. Porém, jamais fugiremos da guerra quando ela se fizer necessária. Aí eles estipulam os pilares do Comando Vermelho no artigo 2. Liberdade, respeito, luta, justiça e união entre eles. E aí eles começam a citar, fala do Tribunal do Crime, eles estipulam os conselheiros, que são as chefias, no PCC chama de sintonia, remuneração dos membros, ele coloca que cada integrante receberá o valor que merece de acordo com suas funções, boas ações, boas intenções e responsabilidades. Ou seja, é uma empresa. Vai aumentando a responsabilidade, você vai ganhando mais. Artigo 7º é visão empresarial. Eles colocam, isso no começo do PCC, plantaremos a semente do CV em cada canto desse Brasil, priorizando a qualidade ao respeito de luta e não quantidade. Ou seja, eles conseguiram, estão em todo o Brasil. Estão em 24 estados. Isso o PCC. Mas Comando Vermelho. Comando Vermelho em 24 estados? 24 estados. E aí, o artigo 8, eles estipulam regras de comportamento entre eles. E eles colocam, será passivo de correção aos seguintes condutas. Ou seja, que você não pode fazer no Comando Vermelho. A, agressões entre irmãos e companheiros, não pode ter briga. B, irresponsabilidade e qualquer tipo de pilantragem. C, faltar com o CV que é de todos nós. D, se apoderarem indevidamente de áreas de irmãos. Ou seja, ninguém pode invadir a área que foi estipulada para você. E, derramar sangue de irmãos antes de ter passado pela avaliação do conselho e sair o decreto de morte. Ou seja, você não pode matar. O tribunal é com eles. O tribunal. Então você não mata por matar.
Você tem que passar pelo tribunal. E F, você não pode derramar sangue inocente. E por último, você não pode causar desavença, intrigas e desunião entre eles. Então tudo isso vai para o tribunal, que pode determinar o espancamento, pode determinar o corte de uma mão ou a morte. O caso do Tim Lopes é um dos vídeos que mais deu views no meu canal Na Cena do Crime. Para quem quer saber a história completa, e lá aconteceu um fato muito tenebroso, pelo seguinte: o Tim Lopes não passou pelo Tribunal do Crime, porque aconteceu um fato chocante. O Tim Lopes, ele foi fazer uma filmagem na Vila Cruzeiro. E ele se fantasiava meio de comunidade, e ele usava uma pochete. E nessa pochete dentro tinha Eu acho que o que mais chama atenção nisso tudo é como essas facções funcionam quase como uma empresa ou até uma instituição. Quando a gente vê na TV, parece só bagunça, gente armada e violência, mas pelo que se fala, existe muita organização por trás. Eles criam regras, mandamentos, estatuto, divisão de funções e até uma espécie de salário para quem faz parte. Minicâmera. Só que ele comete uma falha onde aparecia uma luzinha vermelha, que ficou aparente na pochete. Um garoto viu. Quando o garoto vê, ele avisa dois traficantes. Só tem um cara aqui que não é daqui, mas... Os traficantes foram e pegaram a pochete dele. Quando pegaram a pochete, pegaram a máquina. Quando viram a máquina, deram um cacete nele e ele falou: eu sou da Globo, vim filmar aqui. Bom, para quem que eles ligam? Para o chefe do tribunal, Elias Maluco. Ligaram para Elias Maluco. O Elias Maluco falou: traz esse cara aqui. Enfiaram o Tim Lopes na traseira de um Fiat e levaram para uma região a 3 quilômetros. E o Elias convocou o tribunal. Que é o conselho. Que é o conselho. E esse tribunal tinham lá, formado por 12 integrantes. Só que o Elias Maluco foi o último a chegar. Um dos homens do conselho é um traficante chamado Ratinho. Anos antes, o Tim Lopes conseguiu uma filmagem na Vila Cruzeiro e ele filmou o Ratinho com um fuzil. Isso foi publicado na TV. A polícia pegou isso e meteu o Ratinho em cana. O Ratinho entrou em cana por causa do fuzil, foi solto. E o Ratinho está lá esperando esse cara filmando. Quando ele vê, ele reconhece o Tim Lopes. O Ratinho ficou possesso. E partiu para porrada no Tim Lopes. Ele não podia. Ele tinha que esperar o comando, o julgamento. Ele tinha que esperar. Quando o Elias Maluco chega, ele vê aquela situação que ele fala no interrogatório dele de total descontrole. Perdeu-se o controle por causa do Ratinho e dos outros. E aí começaram um processo de tortura do Tim Lopes, morte, micro-ondas, tá? Sem passar pelo tribunal. Então ali o chefe, que era o presidente do conselho, o Elias falou: eu perdi o controle por causa do Ratinho. Isso realmente é verdade. Tá? Então, eles são organizados, trabalham em conjunto e tem esse caráter de irmandade, como eu te contei, que a família dos caras que estão presos ainda do juiz Machado recebem hoje, estão vivendo bem de um crime cometido há muitos anos atrás. Então tudo isso faz com que essa engrenagem do crime venha ganhando força. venha ganhando força. Jorge Lordello,